varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, na leitura dos livros proféticos, do livro do profeta Daniel, o triunfo do reino de Deus. É o 8º livro profético e o 36º livro do Antigo Testamento, o livro número 36. Hoje continuaremos a leitura do livro do profeta Daniel, no seu capítulo 7, né? Capítulo 7. Seu capítulo 7, em todos os seus 28 versículos. Então, hoje nós iniciaremos a leitura do livro do profeta Daniel, no seu capítulo 7, já na segunda parte do livro. Hoje nós concluímos a primeira parte do livro de Daniel, né? Do profeta Daniel. Narrativas para sustentar a fé. Hoje, no capítulo 7, nós iniciaremos a leitura da segunda parte do livro do profeta Daniel, Triunfo no Reino de Deus. No seu primeiro assunto, os impérios e o reino. No seu capítulo 7, em todos os seus 28 versículos. Vamos para a leitura de hoje, não é? Então, o livro do profeta Daniel, capítulo 7, primeiro tópico, livro do profeta Daniel, capítulo 7, já na segunda parte do livro do profeta Daniel, Triunfo do Reino de Deus. Primeiro assunto, os impérios e o reino. E primeiro tópico do capítulo 7, a história e os impérios, né? No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. Imediatamente escreveu as imagens que lhe povoaram a mente enquanto dormia. Daniel fez o seguinte relato. Durante a noite tive esta visão. Os 4 ventos reviravam o mar imenso. 4 enormes feras surgiram do meio do mar, cada uma diferente da outra. A primeira parecia um leão com asas de águia. Eu estava olhando quando lhe arrancaram as asas e as patas foram se erguendo do chão. Ela ficou de pé como um homem e deram-lhe um coração de gente. Depois apareceu uma segunda fera, que parecia um urso. Estava de pé de um lado só e tinha na boca 3 costelas entre os dentes. Disseram-lhe: vamos, coma bastante carne. Depois vi uma outra fera parecida com leopardo. Tinha no lombo 4 asas de ave e 4 cabeças, e lhe deram o poder. Em seguida tive outra visão noturna. Vi uma 4ª fera, que era medonha, terrível e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, com os quais comia e esmagava tudo, e maceteava com os pés o que sobrava. Era diferente das outras feras, porque tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres, quando no meio deles apontou um outro chifre pequeno. Os 3 chifres que estavam mais perto deste foram arrancados para lhe ceder o lugar. Nesse chifre havia olhos
humanos e uma boca que falava com arrogância. Segundo tópico do capítulo 7 do livro do profeta Daniel, Deus dirige e julga a história. Eu continuava olhando. Uns tronos foram instalados e um ancião se assentou, vestido de veste branca como a neve, cabelos claros como a lã. O seu trono era como labaredas de fogo, com rodas de fogo em brasa. Um rio de fogo brotava da frente dele. Milhares e milhares o serviam e milhões estavam às suas ordens. Começou a sessão e os livros foram abertos. Eu continuava olhando, atraído pelos insultos que aquele chifre gritava. Vi que mataram a fera, fazendo-a em pedaços e jogando-a no fogo. Quanto às outras feras, o poder delas foi tirado, mas foi-lhes dado um prolongamento de vida até um tempo determinado. Em imagens noturnas tive esta visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém como um filho de homem. Chegou até perto do ancião e foi levado à sua presença. Foi-lhe dado poder, glória e reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o seu reino é tal que jamais será destruído. Terceiro tópico do capítulo 7 do livro do profeta Daniel: o povo de Deus triunfará. Eu, Daniel, me senti com o espírito perturbado dentro de mim. As visões de minha mente me deixaram apavorado. Cheguei perto de um dos presentes e lhe perguntei o que era tudo aquilo. Ele me respondeu, dando-me a explicação completa. As 4 feras enormes são os 4 reinos que surgirão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Depois eu quis saber o que significava a 4ª fera, que era diferente das outras, medonha, com enormes dentes de ferro e unhas de bronze, que comia, esmagava e triturava todo o resto com os pés. Quis saber também o que significavam os 10 chifres que havia na sua cabeça e aquele outro chifre que foi aparecendo e fazendo cair os 3 que lhe estavam mais perto e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e tinha uma envergadura maior que dos outros chifres. Observando, vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava, até chegar o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo. E chegou a hora, quando os santos tomaram posse do reino, ele então me explicou: surgirá no mundo um 4º reino, que será diferente dos outros reinos. Ele devorará o mundo inteiro
e depois pisará e esmagará. Seus 10 chifres são 10 reis que surgirão nesse reino, e depois deles surgirá outro rei. Ele será diferente dos 10 primeiros e derrubará do trono 3 reis. Blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá seus santos. Pretenderá modificar o calendário e a lei de Deus. Os fiéis serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. O tribunal, porém, se instalará e retirará dele o poder, e esse rei será destruído e aniquilado até o fim. O reino, o império e a grandeza de todos os reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Aqui termina a história. Eu, Daniel, fiquei com os pensamentos embaralhados, empalideci e guardei tudo na memória.